É claro que Verstappen merece todos os louros pela remontada, pela vitória impressionante que teve em Miami, quando arrancou de nono, caindo para décimo e vencendo. Mas que não fique despercebido, porque Ferrari e Mercedes sofreram e sim, podem se dizer em crise. A McLaren então. Meus amigos do Grande Prêmio, nós tivemos a quinta etapa do Mundial 2023 da Fórmula 1, em que Max Verstappen se mostrou supremo. Ele largou na nona colocação, caiu para décimo e foi passando um a um. Bottas, Magnussen, Russell, todo mundo, até chegar em Fernando Alonso na volta 15. A previsão de Alonso era a volta 25. E no final das contas, ele contou só com um encontro lá na frente com o seu companheiro Sérgio Pérez, na volta 46, quando Pérez liderava a corrida por um momento. Verstappen saía dos boxes, porque ele fez um stint de 46 voltas com o pneu duro. Parênteses. Que adianta ter a Pirelli vários pneus se a estratégia é uma só, uma parada? Fecha parênteses. Mas enfim, no final das contas, os dois se encontraram. Pérez até teve resistência para se manter na ponta, mas não dava com aqueles pneus antigos e também não tinha condições de segurar um Verstappen endiabrado, que não perderia por nada nesse final de semana. Aliás, o problema de Verstappen foi justamente no Q3, quando ele teve uma volta ruim na sua primeira saída e depois foi atrapalhado por Leclerc e acabou não fazendo uma volta por conta do acidente do piloto monegasco da Ferrari. Mas, durante a prova, a gente pôde ver como a Fórmula 1 tem uma Red Bull sobrando e como os pilotos nem fazem questão das outras equipes em segurar posição. Não defendem, deixam passar. A velocidade em reta, principalmente, é impressionante. É humilhante o que a Red Bull faz nas demais equipes. É humilhante ver como o Verstappen passou todo mundo sem nenhuma dificuldade com um pneu teoricamente pior, que era o pneu duro, em relação aos médios que os seus oponentes ali estavam usando. Então, o que fica de lição é, quando o Verstappen está no dia dele, nem adianta Sérgio Pérez ser perfeito. Não vai resolver. A diferença é de 14 pontos no campeonato e deve se manter dessa forma. Afinal, sendo perfeito, Pérez teria de encontrar um Verstappen imperfeito, que ele só encontrou em um momento no final de semana. Verstappen era muito mais rápido e é por isso que vai partir sem sustos para o título dessa temporada. E também vai partir sem sustos porque a concorrência é de uma pobreza completa. Ferrari começou numa dupla semana em que no Azerbaijão ela fazia pole position na corrida sprint, na corrida principal, e nessa prova largava em terceiro com Carlos Sainz e um Leclerc que havia batido no treino livre e na classificação. E no final das contas, eles terminam em quinto e sétimo, andando para trás, saindo do carro dizendo: não entendemos esse carro. E não dá para entender mesmo, porque se compreende então que na semana anterior o desempenho veio porque Leclerc anda muito bem naquela pista. Porque o carro não tem consistência, o carro começa a andar e degrada, destrói os pneus, e aí usa um pneu, de repente o carro anda, usa o outro pneu, se sai um pouquinho da margem, da janela do pneu, acaba com o pneu, então é uma destruidora. A Ferrari falta consistência, como falaram seus dois pilotos, Leclerc e Sainz, depois da corrida, e não tem muito o que fazer, porque esse acerto vai ter de ser aprimorado, mas até encontrar o ideal, vai sofrer tanto quanto a Mercedes, que desde o ano passado aposta nesse modelo zero pod e chega no final de semana e não consegue encontrar desempenho. Chega no primeiro momento, tem lá um treino livre,
anda em primeiro e segundo, dá uma expectativa, aí quando vai lá para valer, anda um segundo e meio pior, Hamilton largando em 13º, Russell ali no meio do pelotão, até encontraram um ritmo na corrida, mas falta velocidade de reta. A Mercedes, que sempre fez canhões, não consegue fazer o seu motor render nesse carro. Nem mesmo com a asa aberta, eles conseguem manter uma posição, por exemplo, com um carro da Red Bull, que foi o que aconteceu nessa corrida, quando o Verstappen foi passar Russell. Foi deprimente. O Hamilton não conseguia passar Albon, que tem o mesmo motor Mercedes em sua Williams. Só conseguiu quando o carro da Williams teve a degradação nos pneus. Então, o momento da Fórmula 1, que tem lá os seus problemas de organização, como falamos na semana passada, estamos falando em todos os nossos programas, é um problema sério com o regulamento que tem o envolvimento da FIA e das equipes. Posto isso, a diferença da Red Bull para o resto é uma coisa que remete a anos 90. A Mercedes teve um domínio sobre as outras equipes, mas não parecia que as outras equipes estavam tão perdidas nesse ponto. As outras equipes não oferecem resistência, as outras equipes fizeram carros ruins, não sabem como tirar deles o melhor desempenho em tempos de tecnologia, de um aprimoramento que se tem nas questões de túnel de vento. Ok que há também a restrição do teto orçamentário, mas errar a mão, como grande parte das equipes, principalmente as do topo, fizeram, Mercedes e Ferrari, é inconcebível pela história e pelo peso que elas têm na categoria. São carros perdidos. A Ferrari numa mão, com um chefe novo, Frederic Vasseur, tentando remediar esse carro, evitando culpar os pilotos, que têm sérias culpas pelo que vem acontecendo, Leclerc batendo, Sainz excedendo limite de velocidade nos boxes, eles contribuem para o mau momento da Ferrari. Na Mercedes, por mais que os pilotos eventualmente ajudem, o carro em si é uma draga, tanto é que haverá novidades para a Emília-Romanha e partem basicamente do zero de um novo acerto. E só para não deixar passar, a McLaren é um negócio que, como você vai explicar que Oscar Piastri terminou atrás de Nick De Vries a corrida desse domingo? E Lando Norris, que foi abalroado pelo próprio De Vries na largada, terminando lá atrás sem recuperação. Não tem ritmo. McLaren, que parecia também trazer novidades, não se encontra. E aí você olha como um todo. Você tem Red Bull, você tem McLaren, Ferrari e Mercedes andando para trás, uma Aston Martin que vai lucrando com isso, porque o Alonso de 5 provas fez 4 pódios e poderia ter feito o 5º pódio na etapa passada no Azerbaijão, tivesse um pouquinho mais de ritmo no final da prova. Então, está muito claro, Red Bull muito à frente, Aston Martin na 2ª colocação hoje, depois Mercedes, a Ferrari perdida, e aí um resto, que é um resto sem muitas ideias. A Alpine parecia ir bem, e no final das contas terminou em 8º e 9º. Aí você tem uma Haas que andou bem no final de semana e começa a fazer tudo ao longo dele, do domingo, para perder os pontos. Uma AlphaTauri que até evolui, mas vai fazer o quê com um carro só? Uma Alfa Romeo que é um vazio completo, se esperava que fosse a 5ª força do campeonato e no final das contas é no máximo a 9ª força. Então aquele meio do pelotão vai apresentando desempenhos degradantes, muito ruins para o que se esperava de uma Fórmula 1 mais próxima. No final das contas, a gente vai levando essa temporada em banho-maria até entender o que serão capazes de fazer, pelo menos, Ferrari e Mercedes. Crise? Sim, pode dizer que as duas equipes estão em completa crise na temporada. E você, o que acha de Ferrari e Mercedes na temporada 2023? Haverá algum jeito de alcançar a Red Bull? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, peço essa gentileza. Ative as notificações, dê o share, clique nos vídeos do Grande Prêmio sempre que puder. É sempre importante ter o seu like para que cada vez mais pessoas consumam o nosso conteúdo. O que você achou do GP de Miami? Até a próxima. Tchau.